O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quase que como uma continuidade da liturgia de ontem, nós hoje nos reunimos para celebrar Nossa Senhora das Dores, para recordarmos essa memória, fazer memória desse título. E a palavra de Deus, numa continuidade também, nos convida a meditar sobre esse aspecto. Ontem, o Evangelho nos mostrava o diálogo de Jesus com Nicodemos, onde o Senhor dizia: assim, quando o Filho do Homem for elevado da terra, atrairá todos a si, né? Chamará todos à sua presença, atrairá, despertará a fé e tantas outras coisas que a gente possa encontrar para traduzir essa mensagem do Senhor Jesus. Maria Santíssima, aos pés da cruz, oferece com seu filho aquele sacrifício doloroso, um sacrifício cruento, como nós costumamos ouvir na liturgia e falamos, porque de fato é muito sofrimento aquele que Jesus suporta. E Maria, durante a sua vida, passou por momentos muito difíceis, momentos de dores. E é justamente esses momentos que a liturgia nos mostra como as 7 dores de Nossa Senhora. São 7 dores que ela enfrentou e que são reportados pela Sagrada Escritura. Os evangelhos testemunham essas dores. Com certeza foram tantas outras. A nossa vida é marcada por dificuldades e a vida de Maria Santíssima não foi diferente. Mas essas dores o Evangelho faz questão de registrar. A primeira delas é quando Maria Santíssima recebe de Simeão aquela profecia: quanto a ti, uma espada traspassará a tua alma. A imagem de Nossa Senhora das Dores com essas espadas cravadas no coração servem para sensibilizar aquele que já deu um passo na fé e compreende a grandeza do amor misericordioso de Deus por nós. As dores de Nossa Senhora, elas são para nós cristãos ocasião para uma boa reflexão, para crescermos ainda mais na nossa fé, para deixarmos de lado a infantilidade e nos tornarmos adultos. O silêncio de Nossa Senhora durante todo o processo de Nosso Senhor Jesus Cristo é algo que comove, mas ao mesmo tempo nos sustenta na dificuldade. Ela soube enfrentar tudo assim com uma maturidade que é um convite para nós também, meus irmãos e minhas irmãs. Que nós alcancemos a graça no momento do sofrimento e da dor de ter a mesma disposição de ânimo que Nossa Senhora teve. Ao invés de ficarmos lamentando, chorando, reclamando e às vezes até blasfemando, que nós tenhamos a força de suportar com dignidade.
as provações que a vida nos reserva. E as dores de Maria não param naquela profecia de Simeão. Maria também passa por um momento muito atribulado quando, de uma hora para outra, tem que arrumar todas aquelas coisinhas que tinha ali e sair da sua terra e ir para uma terra estrangeira, a fuga para o Egito. O sofrimento de Nossa Senhora, o sofrimento da Sagrada Família, o sofrimento de tantas famílias nos dias de hoje que passam por situações difíceis. Quando nós falamos das dores de Nossa Senhora, como não lembrar das dores de tantas mães que sofrem e que não perdem a esperança? Quantas mães que, na dignidade de ser cristã, dão uma prova do quanto a fé é necessária para enfrentarmos as dificuldades da vida. E às vezes as dificuldades são, assim, bem maiores do que a gente esperava. Portanto, Maria Santíssima se mantém firme. Aquela atitude de sair para o Egito de uma maneira apressada não faz com que ela perca a fé, não faz com que ela perca aquela relação de confiança com Deus. Isso é muito bonito. A terceira dor de Maria é quando ela procura o filho naquela caravana, e elas estão voltando de uma festa bonita, de uma celebração maravilhosa no templo, e ela, procurando pelo filho, não o encontra. A aflição de ter perdido o filho. Maria Santíssima fica agoniada e durante 3 dias procura desesperadamente, tentando encontrar aquele menino que ela tanto ama. Mas não é um desespero como a gente costuma ver por aí, de quem se descabela, de quem se joga no chão, de quem fica fazendo certos espetáculos até. Não, é algo muito contido. Nossa Senhora é, sem dúvida alguma, uma das criaturas mais discretas que já passou por essa terra. Por isso que deu tão certo com São José, que é outra pessoa muito discreta. E os dois juntos testemunharam que, para enfrentar as dificuldades, a gente tem que enfrentar com discrição, não fazendo alarde, não gritando, não chamando a atenção de todo mundo. Para quê? Não resolve. Maria Santíssima sofre quando encontra com o seu filho que caminha rumo ao Calvário. É um sofrimento atroz. Imaginem vocês, quando a gente encontra uma pessoa que nós gostamos, e às vezes até um desconhecido que está numa situação difícil, nós nos comovemos. Imagina só uma mãe que se depara com um filho totalmente desfigurado. É uma tristeza muito grande. E, no entanto, a atitude de Maria é sempre uma atitude digna. Se mantém firme. Não deixa que aquela situação faça com que ela perca o que de mais precioso ela tem, a confiança em Deus. Ela confia em Deus. Maria Santíssima vê a crucificação, assiste o momento em que o seu filho é pregado numa cruz. E é uma dor que ela recordará até depois da ressurreição. Recorda de maneira diferente, mas com certeza é uma cena, é uma imagem que permanece impressa no seu ser. Maria Santíssima vê o filho que morre e mesmo assim mantém firme a sua fé. E depois acolhe nos braços esse filho, a imagem da piedade que foi tão bem retratada por tantos artistas, de modo particular por Michelangelo, que é algo que toca o coração da gente ao imaginar o sofrimento da mãe que recebe o corpo sem vida daquele filho que ela gerou e cuidou com tanto carinho. A última dor de Nossa Senhora
é o momento do sepultamento. E nós lembramos aí quantos momentos difíceis a gente passa quando alguém querido, próximo de nós, é levado para aquele último momento ali, que é o sepultamento. O silêncio de Nossa Senhora fala muito mais do que o choro e desespero de tanta gente por aí. Eu lembro de uma ocasião em que eu estava acompanhando uma situação dessas, uma mãe que sepultava o filho, e eu via os outros irmãos que se desesperavam, e aquela mãe que ia em cada filho e dizia: te acalma. A própria mãe que dizia para os filhos: te acalma. Eu não conseguia manter a emoção vendo aquela atitude de uma mãe que acalmava os outros filhos, os irmãos. Só muita fé. E são essas coisas que nos fortalecem ao longo da nossa vida. E olhar o sofrimento de Nossa Senhora serve para que a gente compreenda o grande amor que Deus tem por nós. Que nós compreendamos, meus irmãos e minhas irmãs, a fé que nós abraçamos e que devemos a cada dia reforçar essa adesão que nós fizemos a nosso Senhor Jesus Cristo. É uma fé bonita, é uma fé que não faz com que a gente vacile mesmo nas situações mais difíceis, mais adversas. A confiança de Maria em Deus é algo que nos estimula também para que nós não percamos a confiança em Deus. Procuremos pensar sobre tudo isso. E se agora, por um momento, uma sensação de tristeza invade o nosso coração, que essa sensação seja substituída pela confiança. Nós confiamos em Deus. E é essa confiança, meus irmãos e minhas irmãs, que nos garante a força para enfrentarmos os momentos mais difíceis que a vida nos reserva. As 7 dores de Maria, essas 7 dores que nós acabamos de lembrar aqui, elas são registradas pelo Evangelho. Os 4 evangelistas registram justamente para que nós compreendamos o quanto a fé é necessária na vida do ser humano. Uma pessoa que não acredita em Deus é um pobre coitado. Uma pessoa que não cuida da própria fé, não cuida da sua alma, é um coitado, é um sofredor. Hoje nós assistimos com preocupação esse fenômeno que está se espalhando de modo particular na juventude, que se afasta de Deus, que dá as costas para o Evangelho e que por isso não é feliz. Quanto jovem triste que nós encontramos, quantos jovens que vivem numa tristeza profunda, por quê? Porque não conhecem Jesus Cristo, porque não querem conhecê-lo, porque não se esforçam minimamente para dar esse passo que pode ajudar a mudar suas vidas. Acompanhemos as mães que sofrem com seus filhos nas várias situações que o mundo de hoje apresenta. As mães que sofrem com os filhos dominados pelo vício, as mães que sofrem pelos filhos que se deixam levar pelas companhias erradas e terminam também fazendo coisas muito erradas. As mães que choram porque seus filhos foram vítimas de uma violência que não dá para descrever senão, ou para entender senão, à luz daquilo que nós acabamos de falar, o distanciamento de Deus. O ser humano sem Deus se transforma num monstro. O ser humano que não acredita em Deus tem a possibilidade de fazer coisas tão terríveis que nem o animal mais feroz que caminha sobre a terra tem capacidade. Porque o ser humano sem Deus, ele usa a sua energia, a sua força para pensar e agir fazendo o mal. Que Maria Santíssima, Mãe de Misericórdia, interceda por nós, por nossas famílias e por nossa juventude. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.